Olá, eu sou Jaciene Dias e você vai ficar comigo nesta segunda temporada do programa Espaço Saúde. A gente vai estar aqui todos os sábados novamente na TV Guará a partir das 12h30 e estamos também em horário alternativo na quinta-feira às 10h30 da noite. Todos os programas estaremos aqui trazendo para vocês vários profissionais falando sobre variados assuntos da área da saúde. E a gente quer agradecer a UDI Oftalmo, que continua conosco nesta segunda temporada. E no programa de hoje, a gente tem a presença do oftalmologista Daniel Campos e ele fala sobre glaucoma. A gente também convidou o neurocoach, o professor Cidinho Marques, e ele fala sobre saúde mental. E eu mostro para vocês como foi o Abril Marrom realizado pela UDI Oftalmo. A gente vai para um breve intervalo e já estamos de volta. Olá, meu nome é Daniel Campos, sou um dos médicos oftalmologistas daqui da UDI Oftalmo, sou especialista em glaucoma, tema que nós vamos discorrer agora. O que é o glaucoma? O glaucoma nada mais é do que um problema do nervo do olho. O nervo do olho é o que transmite a informação dos olhos até o sistema nervoso central, até a parte central do córtex visual, a gente chama de córtex da visão. Essa informação é transmitida através do nervo óptico. O glaucoma é um problema desse nervo e que vai determinar alterações no campo visual. Mas quais são os sintomas do glaucoma? O que eu sinto? A maioria dos pacientes não apresenta sintomas nenhum até a doença chegar em estágios avançados. Daí a grande importância em se fazer exames de rotina, exames oftalmológicos, no qual serão avaliados a parte do nervo óptico, nas alterações do nervo óptico e alterações do campo visual. O glaucoma, ele se caracteriza por alterações que acontecem ao longo do tempo. No início, a doença se manifesta com alterações microscópicas que nem o médico oftalmologista consegue detectar. Tem uma segunda fase em que ocorrem alterações em que os exames e a avaliação oftalmológica conseguem detectar o glaucoma. No entanto, nessa fase, o paciente ainda não apresenta nenhuma manifestação da doença. E o paciente vai manifestar e vai perceber alterações quando a doença já está em estágio avançado. Uma coisa importante em se falar sobre isso é que a perda de visão em decorrência do glaucoma é irreversível. Então, quando a gente inicia o tratamento do glaucoma, o objetivo é evitar que o paciente tenha piora de visão e a gente não consegue regredir o que esse paciente já perdeu de visão. Outro questionamento importante quanto ao glaucoma é: doutor, eu apresento dores nos olhos, dores de cabeça, isso é um sintoma do glaucoma? Normalmente não, na grande maioria dos pacientes eles não vão ter sintomas algum da doença. Alguns pacientes podem evoluir com dor de cabeça, dor ocular em decorrência do glaucoma, mas esses pacientes precisam ter pressões muito elevadas, o que não é comum. Muitos poucos glaucomas determinam uma crise aguda em que vão determinar tantos sintomas como esses, como dor de cabeça, dor ocular e visão embaçada. Alguns casos vão manifestar. A maioria não apresenta esses sintomas. O paciente simplesmente vai perdendo a visão lentamente e de forma irreversível, sem perceber. E quais são os fatores de risco mais importantes para o glaucoma? Existem alguns fatores que se mostram de forma repetida entre os estudos. Alguns fatores são: história familiar na família é um fator de risco importante. Quando se tem algum parente de primeiro grau, ou seja, de segundo grau com glaucoma, é importante fazer uma avaliação, já que a doença não manifesta sintomas somente em estágios avançados. Outro fator que esse a gente não pode influenciar é a questão da idade. Quanto mais velho o indivíduo, maior a chance dele ter glaucoma. Outros fatores de risco importantes são pressão intraocular elevada. Antigamente se dizia que glaucoma era pressão alta nos olhos. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. Existem pacientes que têm pressões intraoculares elevadas e não têm glaucoma, enquanto outros pacientes têm pressão intraocular normal e apresentam glaucoma.
Mas a pressão não é a definição do glaucoma. A pressão é o principal fator de risco para ter a doença e para piorar a doença. Então, a pressão intraocular, ela vai levar a alterações no nervo e alterações no campo visual se o paciente não for tratado. Doutor, existe tratamento para o glaucoma? Como é feito o tratamento? O tratamento do glaucoma, ele é feito principalmente à base de colírios. Em alguns casos, a gente utiliza lasers e em outros pacientes que os colírios não conseguem determinar ou definir uma pressão-alvo, é necessário o tratamento cirúrgico. Então, entre os pacientes que tratam de glaucoma, cerca de 80% a 85% dos pacientes nós conseguimos alcançar uma pressão-alvo, uma pressão ideal, ou seja, uma pressão na qual o paciente não piora a doença, apenas com medicação, apenas com tratamento à base de colírios. Nós temos diversas classes de colírios e inicialmente começamos com um colírio e vamos acrescentando os colírios na dependência da piora da doença ou não. Alguns pacientes, mesmo usando os colírios, têm piora. Então, esses a gente precisa fazer alguma coisa cirúrgica. Eventualmente, tratados a laser e em outros casos vão para as cirurgias tradicionais do glaucoma, que são trabeculectomia ou cirurgias de implante de drenagem. Daí a importância de procurar o seu oftalmologista para que faça esses exames e exclua esse diagnóstico. Gostaria de agradecer o Espaço Saúde por nos disponibilizar, falar sobre um tema de grande relevância e estaremos aqui à disposição para trocar ideias sobre outros temas também relevantes na oftalmologia. Durante todo o mês de abril foi realizado o Abril Marrom, que é uma campanha que tinha como objetivo orientar a população sobre os diversos tipos de cegueira. E a UDI Oftalmo também realizou essa campanha junto aos seus pacientes. Confira como foi. A Clínica UDI Oftalmo realizou uma ação educativa com seus pacientes como parte do Abril Marrom, que foi o mês de prevenção e combate às diversas espécies de cegueira. Foi exibido um vídeo que falava sobre as doenças oculares e, na oportunidade, a oftalmologista Cristiane Carvalho, especialista em retina e vítreo, explicou sobre os cuidados com a visão. Os pacientes receberam também folhetos explicativos sobre o glaucoma. Após as explicações da profissional, foi oferecido também um brush para os pacientes. Saúde mental é um termo que é usado para descrever um nível de qualidade de vida. Pois eu fui conversar com o professor Cidinho Marques, que é neurocoach, e ele fala para a gente mais detalhes sobre esse tema. Confira. E o nosso entrevistado do programa Espaço Saúde é o professor Cidinho Marques. Ele já esteve conosco em outros programas, agora no Espaço Saúde é a primeira vez, e a gente vai falar sobre saúde mental, sobre relacionamento. Professor Cidinho, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é uma satisfação, uma alegria muito grande, sobretudo porque, além de conhecer você, gostar de conversar com você e com o seu público, você também me remete aos meus tempos de TV Guará, quando eu fazia um programa aqui chamado Inspirar. Então é uma satisfação dupla, na verdade tripla, porque além dessas duas coisas tem uma terceira. Falar de saúde e de saúde mental, então, é uma coisa que realmente não só eu gosto de fazer, como tenho muito interesse em dizer às pessoas o que eu penso.
Agora, professor, vamos logo explicar ao público o que vem a ser a saúde mental. Excelente pergunta. Eu acho que é um tabu. Acho que a palavra saúde mental precisa ser desmistificada. Às vezes eu nem gosto de usar, porque dá a ideia que as pessoas estão psicóticas, neuróticas, estão precisando de psiquiatras ou de internação em clínicas psiquiátricas, quando, na verdade, saúde mental é apenas a saúde da mente. E todos nós hoje estamos afetos, a humanidade inteira sempre esteve afeta a uma questão de desequilíbrios, de doenças, de instabilidades mentais. E hoje não é exceção, muito pelo contrário. O excesso de informação, a correria pela vida, a instabilidade, o famoso mundo VUCA que nós estamos vivendo, dá às pessoas uma insegurança tão grande que a saúde mental ou a estabilidade mental é um dos itens hoje mais procurados no sentido de busca de equilíbrio. Agora, o senhor falou de uma palavrinha que para mim é nova, VUCA. O que vem a ser? Eles chamam de cenário VUCA o que o mundo está atravessando hoje. Hoje a gente não localiza mais a China, o Brasil, os Estados Unidos, a Etiópia, a África. Hoje o mundo é realmente uma grande aldeia global. E eles chamam de cenário VUCA, é uma sigla em inglês. V de volátil, nós vivemos um mundo extremamente volátil, ou seja, um mundo de mudanças muito fáceis. O U é de uncertain, que é de incerteza, ou seja, a gente não tem certeza de nada. Por mais que os indicativos econômicos, geográficos, ecológicos digam uma coisa, de uma hora para outra pode mudar. O C é de complexidade, de complexity, ou seja, nada nesse mundo é mais simples. Se você vai colocar um carrinho de pipoca para vender pipoca na frente de uma escola, há uma complexidade ali. E, por último, o A de ambiguidade. Tudo é muito ambíguo hoje. Tudo tem 2, 3, 4, 10 significados diferentes. Então, esse cenário VUCA, que é uma sigla hoje mundial, é talvez o bicho-papão, porque termina amedrontando todo mundo. E a solução para isso é se preparar para ele. Agora, será que a gente pode trazer esse cenário justamente para o que se vive hoje, que é esse mundo digitalizado, onde as pessoas estão diariamente nas redes sociais e ali você tem uma grande variedade de pessoas comentando, opinando e sobre diversos assuntos? Foi exatamente o mundo VUCA que fez com que a digitalização, que é instrumento do mundo VUCA, que causasse isto. O que é a digitalização? É a possibilidade de digitalmente, ou seja, em velocidade quântica, a gente conseguir se comunicar. A gente tem uma verdade, ou tinha uma pseudo-verdade, ou até uma coisa fake, que até pouco tempo, poucos minutos atrás era verdade, e daqui a alguns minutos não é mais. Uma verdade que na verdade era fake, mas de repente a próprio fake daqui a pouco é desmistificado e passa a ser verdade também. O que era ficção passa a ser fato, e o que era fato passa a ser ficção. Essa velocidade fez com que as relações digitalizadas tornassem a gente extremamente líquidos. Um dos maiores pensadores dos nossos tempos, conhecido como Sócrates ou Aristóteles do nosso tempo, o famoso Bauman, Zygmunt Bauman, sociólogo holandês, faleceu há pouco tempo, ele escreveu 3 livros que falam muito bem sobre isso. Um é o Holocausto, falando do novo Holocausto que nós poderemos ter nesse sentido. O outro é Sociedade Líquida e o outro é Amor Líquido. E por que ele usa essa palavra líquido ou liquidez? Porque nada é mais concreto. É como água, as coisas se desmancham e tomam direções das mais diferentes possíveis. O mundo digital é o veículo para isso, e as pessoas podem se aproveitar disso para favorecerem um bom desenvolvimento mental, psicológico, emocional, ou para desfavorecerem a sua felicidade. A conversa está tão boa que nós vamos ao intervalo comercial e já voltamos. E a gente volta com o nosso bate-papo com o professor Cidinho Marques,
E, professor, no seu livro, Pensando Fora do Ego, que é o seu último livro, tem uma parte que você fala sobre a questão do bem-me-quero. O que é o bem-me-quero realmente? É querer bem ao outro ou primeiro a si mesmo? Como é que a gente pode falar isso para o nosso público? Eu acho que o mundo é o nosso espelho. Eu acho que eu vejo o mundo como eu sou, não como ele é. A percepção do homem é seletiva e nós somos responsáveis por escrever nossa história. Se isso é verdade, eu preciso cuidar de mim. Há uma diferença fundamental entre individualismo e egoísmo. O individualismo é uma coisa boa, porque o individualismo é pensar em si, é cuidar de si. O egoísmo é uma coisa ruim, porque é pensar só em si, cuidar só de si. Então, o mundo que está aí fora é um espelho meu, ou seja, o jeito que eu vejo as coisas é exatamente o jeito que elas se aparecem, se mostram para mim. Portanto, é preciso ter muito cuidado, porque às vezes a gente fala isso é bom, isso é ruim, isso é bonito, isto é feio, como se aquela coisa em si fosse bonita, fosse feia. Um dos livros recentes que eu estou lendo, do meu professor, Deepak Chopra, meu professor de meditação, ele começa dizendo que as flores não têm cheiro. Isso é fantástico. Que a picada das abelhas não dói. Isso é fantástico. Por que as flores não têm cheiro? Porque elas têm um pólen, elas têm alguma coisa química que em si não cheira. Mas ao entrar em contato com a química dos nossos nervos olfatórios, é que ela se transforma em cheiro. Tanto é que se você tiver com o nariz entupido, com problema, uma sinusite, você termina não sentindo a flor. E a picada da abelha não dói por quê? Porque só vai doer na hora que a toxina que sai do esporão da abelha reagir com a química que está no seu corpo. Em outras palavras, o mundo não existe sem você. O mundo precisa de um observador para existir. E se ele precisa de um observador, ele vai ser aquilo que o observador observa. Agora, professor, como é que a gente pode, então, quando eu falo a gente também eu me incluo, porque a gente vive muito vivenciando essa questão do mundo social, do mundo das redes sociais, e como é que a gente pode usufruir delas e, ao mesmo tempo, preservar a nossa saúde mental? É uma questão de filtro, não é? Ninguém invade a cultura do outro se não for com a permissão do outro. Ninguém irrita o outro se o outro não deixar. Ninguém perturba o outro se o outro não deixar. Ou seja, eu tenho o poder de dizer isto eu quero para mim, isto eu não quero. Eu tenho esse poder. Deixa eu dar um exemplo para você. Você vai ao cinema, um filme de terror ou um filme de suspense. E, de repente, a cena é tão forte que você se espanta, ou você chora, ou você se revolta. E, no entanto, o que está passando lá é uma coisa fake. Foi uma coisa feita em estúdio, foi uma coisa feita na base dos efeitos digitais. Aquilo não é verdade. E por que você chora? Por que você se emociona? Porque você se permite. E ainda bem, né? Senão não teria graça ir para o cinema. Mas quando a cena é muito forte, ou quando é uma cena que eu não quero perceber de forma sentimental, eu digo para mim mesmo, eu não aceito esta emoção. Eu digo no meu segundo livro, Vencer a Si Mesmo, há uma frase que eu gosto muito de repetir. Cuidado com a mente, porque a mente mente. Então, antes da mente, a mente está a nível de consciente. Já o subconsciente, que são as suas crenças, aquilo que no fundo você acredita, é o caminho mais próximo para um negócio chamado eu superior. O ego é o nosso falso eu, o eu inferior. E ele tenta enganar a gente o tempo todo, porque o ego é muito vaidoso, muito confortável e muito ardiloso. Mas o subconsciente, lá no fundo, é que é a tua verdadeira entidade. Então, se o teu eu superior tem um propósito maior, está ligado na essência, você vai se deixar ou não influenciar pelo que está aparecendo. A pessoa vai ou não ter a capacidade de te irritar. Quem vai deixar se irritar ou não é você, não é o outro que tem essa capacidade. Professor Cidinho,
A conversa é tão boa que não dá vontade da gente terminar, mas pena que o programa é só 30 minutos. Mas eu gostaria de lhe agradecer por ter nos recebido para esse bate-papo. E, com certeza, nós estaremos aqui em outros momentos, viu? Vamos lhe procurar. Eu é que agradeço a honra de estar conversando com você e com o seu público. E gostaria que esse papo continuasse não só em outros programas, para os quais eu estarei sempre muito disposto e disponível, mas que continuasse também nas redes sociais. As redes sociais podem ser bem utilizadas para essas coisas. Basta você procurar Prof. Cidinho Marques no Instagram ou no Facebook, e lá vocês podem colocar, inclusive, suas opiniões sobre o que nós falamos aqui. Professor Cidinho, muito obrigada. Obrigado a você, obrigado a vocês todos. Gostaram do bate-papo com o professor Cidinho? É uma pena que foi muito rápido, né? Até porque o programa só tem 30 minutos. Mas a gente vai ficando por aqui e semana que vem estamos de volta no programa Espaço Saúde, trazendo mais profissionais, falando sobre variados assuntos da área da saúde. Lembrando que na quinta-feira, às 10h30 da noite, você confere a reprise do programa. E se você perdeu, basta acessar o nosso canal no YouTube. Programa Espaço Saúde. Até semana que vem.